para uma noite de sono tranquila. Fala-se tanto em questão de sono, qual é a importância, né, do sono. Eu digo que o sono é a vida, é o primeiro princípio da vida é o sono. Quem aí já teve criança ou convive com quem tem, sabe que uma criança quando não dorme, tem algo errado. Então, isso persiste aí para a nossa vida. Com o passar dos anos, a gente começa a não dar tanta importância para o nosso sono, o que está errado, porque a gente passa em torno de 30% da nossa vida dormindo. É um tempo considerável e que, se a gente levasse em consideração a importância do nosso sono, acredito que todo mundo tentaria melhorar um pouco essa questão. Fala-se muito em é, N benefícios, fala-se muito em atividade física, é tudo muito importante, mas a gente acaba esquecendo do sono. Estatísticas mostram que de 60 a 70% dos brasileiros hoje não dormem direito, não dormem suficiente ou dormem de forma incorreta, com problemas de insônia ou com problemas de é, sono com tempo muito curto. E quais são os malefícios para a nossa saúde de uma noite não bem dormida? O sono afeta diretamente na nossa memória e na nossa concentração, porque é durante o sono, na parte aí mais desligada do nosso sono, que a gente consegue, o nosso cérebro consegue memorizar e se concentrar. Então, quando você não chega a ter um sono adequado com todos os estágios que um sono precisa ter, um sono correto, você não consegue ter uma memória boa, você não consegue ter uma concentração boa, porque é na hora do sono mais profundo, que o nosso cérebro ele memoriza as coisas vivenciadas, as coisas aprendidas no dia a dia. Problemas como obesidade, pressão alta, problemas cardíacos, tudo está diretamente ligado à questão do sono. A gente precisa ter uma noite boa de sono, porque é durante a noite que o nosso organismo ele se recupera tanto do desgaste físico quanto do desgaste mental. Então, se tu passa um dia inteiro desgastando o nosso organismo, tanto físico quanto mentalmente, hoje a gente vê a diferença. Eu vejo a diferença do meu pequeno hoje, da época que eu tinha a idade dele. A gente recebia, sei lá, acho que 1% dos estímulos que as crianças de hoje recebem. Porque cada vez mais a gente percebe que tem criança ansiosa, tem adolescentes cada vez mais cedo sendo diagnosticados com depressão, com ansiedade. Esse relato esse excesso de coisas que a gente tem, de estímulos o dia inteiro. E aí não dá um sono adequado, então a nossa cabeça ela não consegue parar. A nossa cabeça não para e, consequentemente, o nosso organismo também não. Chega um dia que você está tão exausto mentalmente que bate problemas de ansiedade, problemas de depressão, que poderiam talvez ser recompensados ou melhorados com um sono de qualidade. O sono, é durante o sono também que o nosso organismo ele produz a maioria dos nossos hormônios controladores. Então, é durante o sono que produz os hormônios principalmente responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento. Então, isso falando-se na infância, a adolescência, tem um papel fundamental no desenvolvimento de um adulto. Por que cada vez mais as pessoas estão doentes? Porque o sono inadequado desde a infância, tanto de crescimento também,
Olha para a população em geral, os nossos pais, percebem que cada vez a gente está mais pequeno. Então, assim, o sono ele tem papel fundamental no crescimento. É durante o sono, e não é um sono à tarde, um sono de manhã, é o sono à noite. Então, assim, é muito específico. Precisa ser o sono da noite, um sono reparador. Trocar o dia pela noite não resolve, porque é realmente na noite que o nosso organismo precisa para fazer toda essa liberação de hormônios, de crescimento, desenvolvimento. Então, por isso fala-se tanto em importância de um sono reparador, porque tem pessoas que acabam precisando tomar remédios para dormir melhor. Então, muitas vezes, por quê? Porque não consegue dormir à noite, o dia passa com humor, eu vejo por mim. Quem volto a dizer, quem tem criança ou convívio, quando uma criança não dormiu bem, ou então quando tá lá, sei lá, chega a certa hora da noite, principalmente quando vai em algum lugar e a criança já começa a fazer de tudo, né? Vira o janho, não obedece e os pais falam assim: ah, ela tá com sono. A maioria fala: é falta de educação, mas realmente começa a irritabilidade quando o cansaço bate na gente mesmo. É difícil conter. Então, por isso, a importância, principalmente na infância e na adolescência, de cuidar do sono. Então, é dormir cedo e acordar cedo. É durante esse período noturno que todo o nosso organismo ele precisa se recuperar. E nessa recuperação do nosso organismo, a gente sabe que para uma noite muito bem dormida, há estudos, inclusive, que dizem isso, que o ideal seria cafeína até às 18 horas, pelo menos uma hora antes de dormir, não entrar em contato com telas, ter um ambiente agradável, sem música alta, sem. Então, um ambiente já com uma luz um pouco mais clarinha, para você já ir induzindo o teu organismo ao sono. Mas na correria que a gente vive hoje, quem consegue fazer isso? Acho muito difícil. Tu tá ali trabalhando, mexendo no celular até o último segundo, deita na cama, fecha o olho, finge que dormiu, de manhã acorda na loucura e vai. É a vida que a gente está criando. Então, pensando nisso, a Lucy criou uma linha para tentar auxiliar no nosso sono. Eu gostaria de fazer um, peraí, gente, um testezinho com vocês. Se possível, vocês ou ligassem a câmera, o microfone e falassem, tá? Ou então pode ser pelo chat também mandar a sensação que causa para vocês olhar essa imagem. Qual sensação que causa para vocês? Leveza, tranquilidade. Eu ia dizer, o povo já dormiu, menos o Daniel. É, é muito claro que todos os nossos sentidos, eles levam a gente ou a uma euforia ou a calmaria. Concordam comigo que olhando essa imagem, dá realmente essa leveza, essa tranquilidade? Agora eu vou pedir para vocês é, fecharem os olhos e só calma que aqui. Fecharem os olhos e só escutarem. Até a nossa respiração ela vai se acalmando. Não é isso que acontece? Então
é utilizando todo. Quase dormi aqui. É quase dormir. Agora vamos Ah, acordar, gente. A hora de dormir já foi. Todos os nossos sentidos, eles atuam para uma boa qualidade de sono. E é pensando nisso que a Lucy Lucy criou o óleo de lavanda. Entre os seus ingredientes, eles fornecem o quê? Por que é tão gostoso e aconchegante tu deitar na cama, sentindo o frescor daquele óleozinho no quarto, sabe? É um frescor, é algo aconchegante, é algo que te não dá uma sensação de colo de mãe, de aconchego, ele acalma, ele faz equilibrar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso emocional. É algo que é o sentir, é você realmente sentir e ir se acalmando. Então, é para isso que serve o óleo de lavanda. Ele é para ir fazendo com que o seu corpo vá respirando devagar e vá se acalmando para uma noite melhor de sono, tá? Aqui em casa, a gente percebeu muita diferença no sono do nosso pequeno. A gente coloca no umidificador da Lucy Lucy, a gente coloca 4 gotinhas e deixa ligado no quarto. Quanto ele dorme melhor desde que a gente começou a fazer isso. E até para um dia a dia, quando você está muito estressado, chega à noite em casa, não quer deixar a noite inteira ligada, então coloque esse umidificador na sala para você já ir se adequando ao sono, para você já ir fazendo aí uma limpeza no teu organismo. Então, isso acaba facilitando para uma noite melhor de sono, consequentemente, melhorando aí todo o nosso organismo como um todo. Outro produto muito legal também que a Lucy Lucy criou foram as cápsulas. As cápsulas são indicadas ingerir em torno de uma meia hora antes do sono. E para que serve essa cápsula? Ela também tem vitaminas. A polpa de maracujá, ela serve para justamente a cápsula ela é envolta por essa polpa de maracujá, que serve para o nosso organismo absorver de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, ela não demora tanto tempo até fazer o efeito. Por isso que uma meia hora aí, até uma hora antes, de estar indo dormir já dá para ingerir, tá? É bem bacana. E é como se ele fizesse o nosso organismo biológico funcionar como um relógio, como a forma correta do nosso organismo funcionar. Então ele acaba aliviando o cansaço, a fadiga, ele te acalma de dentro para fora. Então ele auxilia nessa questão porque ele tem um poder de tranquilizante, de sedativo. Ele não é um medicamento, tá? Mas ele é utilizado sim, porque os componentes dele acabam causando essa sensação. E, claro, a gente sempre fala que nunca substitua medicamento algum por os mesmos nossos nutracêuticos, essa linha sono, o intuito dela não é substituir nada, é agregar, tá? Quais são as contraindicações? As mesmas de praticamente todos os medicamentos, tá? De todos os nossos nutracêuticos, de todos os produtos. Crianças não é indicado, lactantes, gestantes, pessoas com alguma enfermidade, é sempre interessante perguntar ao médico se tem problema estar ingerindo ou não, tá? Esse eu tenho bastante dificuldade com sono, então assim, o meu sono é bem ruim e eu tomo ele, ajuda bastante. Então essa é um auxílio que eu tenho, tá? E para mim assim ajuda bastante. Então ele tem aí vitaminas, ele acaba melhorando também a circulação sanguínea. Então ele pode ser utilizado uma cápsula, importante também não exceder, tá? Uma cápsula, meia hora, uma hora
antes de dormir. Eu tomo uma meia hora antes. Então, ele acaba auxiliando aí, ele vai auxiliar o teu organismo aí se acalmando. Os componentes deles é justamente para isso, para ir desacelerando o seu organismo. E o blend de óleos essenciais, esse é para, você pode estar borrifando no travesseiro ou no ar mesmo, numa cortina que tem perto da cama. Borrifa uns 10 minutinhos antes de dormir. Ele também traz ao olfato um cheiro aconchegante, um cheiro de carinho, um cheiro de roupa lavada, roupa, aquelas roupa de hotel, principalmente, que você deita, assim, que está sempre cheirosinha, sempre gostosa. Então, ele traz essa sensação de aconchego, de cuidado, uma sensação que vai trazer muito relaxamento. Então, a gente viu que o nosso olhar, ele traz, sim, uma calmaria. O nosso olfato também traz uma calmaria. A nossa audição também. Então, se a gente unir tudo, nosso sono vai melhorar consideravelmente. Claro que levando em consideração também alguns outros fatores, né? Então, tudo isso é para a gente agregar, é para a gente melhorar o nosso sono, levando em consideração. Tem pessoas que têm problema e que precisam de alguma medicação. E tá tudo bem, não precisa parar. Até não é indicado. Isso é para estar melhorando a questão é um estímulo, né? Algo a mais. A borrifada, quantas borrifadas? Em torno de. Eu gosto, assim, de dar uma boa borrifadinha. Então, eu dou umas 4 borrifadinhas, assim, no meio ali dos travesseiros, e aí fica bem confortável, bem gostoso. E o nosso último ajudante do sono é o Relax. Esse eu falo assim que aqui em casa todos eu gosto, mas esse veio para ficar e não troco por nada. É, além dele ser selecionado, ele é 100% natural e ele só tem mesmo as folhas. Então é um chá que ele é 100% selecionado, não tem nenhum ativo dentro dele que não seja natural e todos os componentes dele são relaxantes. Então, o meu pequeno, ele não pode tomar leite. Na verdade, ele era alérgico, enfim, eu não gosto de dar leite, eu não dou leite. Então, o mamá dele é chá. E ele foi acostumado desde que ele tinha 1 ano e pouquinho a tomar chá. E ele toma o chá da Lucy Lucy, que também já dá uma boa relaxada, uma acalmada. Ele também auxilia na redução dos gases intestinais. Então, ele acaba auxiliando também na nossa questão digestiva. Ele é extremamente calmante. Só não vale tomar ele com açúcar, que aí o açúcar vai fazer o contrário, né, gente? Mas a indicação dele, claro que para o meu pequeno, eu uso 1 sachê para 1 litro de água, tá? Então, assim, a quantidade de chá tem que ser bem menor para uma criança, mas ele toma desde pequenininho e nunca teve problema. Tanto que a gente levou para o pediatra, ele falou que não teria problema, que poderia dar com toda certeza. Então, é, ele também traz, por ele ser quentinho, já traz essa sensação de calmaria, de aconchego, que é o que a gente precisa. Então, você toma aí uma xicarazinha antes de dormir, ou mesmo o dia que você estiver muito estressada, você precisa estar mais relax naquele dia, então você já inicia aí o dia com um chazinho para dar uma acalmada nos ânimos. A indicação dele, pessoal, por mais que seja 100% natural, a indicação é que nunca ultrapasse 4 sachês por dia. Que a gente sabe que, por mais que é natural, ainda assim pode ser tóxico para algumas pessoas. Então, não recomenda-se a utilização de mais de 4 sachês por dia. Então, com exceção desses 4 sachês, você pode estar fazendo, para quem não gosta de chá quente, pode fazer ele quente e depois tomar gelado,
mas o quentinho dele é o que traz realmente a sensação de aconchego, de carinho, de colo. Então, é ele que vai dar aí uma acalmada. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que eu comecei e fui assim, vupt, esqueci de falar que para quem tivesse alguma dúvida, podia me interromper. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Nada? Então, eu gosto sempre de terminar os meus treinamentos com uma frase. Hoje não poderia ser diferente, já que é sobre sono, né? E eu espero que todo mundo saindo do treinamento tome uma xicrazinha de chá, dá uma borrifadinha do spray no travesseiro, desliga as luzes e vão dormir muito bem. Amanhã me conte se vocês conseguiram dormir melhor. E a frase que eu queria trazer para vocês hoje é a seguinte: apague as luzes, esqueça os problemas, descanse o corpo e deixe a alma livre para sonhar. Agradeço a participação de todo mundo, tá? Cada um de vocês, gratidão por tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se quiserem perguntar alguma coisa pelo chat ou perguntar, os microfones podem ligar e fiquem à vontade. Se não, encerramos por aí. Agradeço a participação de todo mundo e tenham uma ótima noite de sono.